Mas Matheus, eu quero sair do Brasil, cara. Meu sonho é estudar numa universidade americana, é fazer um summer job, é fazer um estágio, é conseguir um intercâmbio na Europa. Mas eu tenho muito medo, porque o meu inglês não é fluente. Nunca consegui conversar em inglês. Eu tenho medo porque o meu vocabulário não é tão robusto ou porque eu não consigo conjugar os verbos. Será que eu preciso de inglês fluente para fazer um intercâmbio para sair do Brasil? Bora eu responder essa pergunta no Matheus Responde de hoje. Fala galera, Matheus Tomoto. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas já se questionou sobre isso. Será que o meu inglês é suficiente para sair do Brasil? Será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir me comunicar? E aí começa esse clima de insegurança, de medo, de incertezas. Então bora desvendar esse mistério. Muitos de vocês já conhecem minha história, sabem que até os 16 anos de idade eu era praticamente um analfabeto funcional. A minha escola era uma escola pública e era uma escola tão ruim que, só para vocês terem noção, metade dos meus professores nem davam aula. Eu nunca tive aula de história em todo o meu ensino médio, só para vocês terem noção. E aí você imagina como era o meu aprendizado de inglês. Eu nunca tive aula de inglês. A minha professora ficou 3 anos na minha bendita aula de inglês no ensino médio repetindo o verbo to be, e nem isso ela terminou, cara. Eu nunca aprendi inglês, até porque eu nunca achei que isso seria necessário. Porém, quando eu estava no meu 3º ano de faculdade, surgiu uma oportunidade para eu me mudar, para eu fazer a transferência do meu curso. Estava fazendo engenharia no Brasil para começar a fazer engenharia nos Estados Unidos. Pensei em me inscrever, obviamente, imagina só se eu ganho essa bolsa, conseguir estudar de graça fora do Brasil e tal. Só que eu tinha somente 3 meses para comprovar para essa galera que eu tinha um inglês fluente. Eu tinha que passar numa prova chamada de TOEFL. A questão é, com 16 anos de idade eu mal sabia escrever em português, velho. Eu nunca estudei inglês na minha vida, eu não tinha noção do que era. E detalhe, eu tinha somente 3 meses para provar para essa galera que eu tinha um inglês fluente. Como que eu iria fazer isso? E aqui vai a primeira dica. A maioria das pessoas, elas têm medo de aprender inglês. Elas têm a síndrome do inglês perfeito. Elas acham que somente podem falar inglês quando elas tiverem um inglês 100% fluente, sem nenhum erro gramatical. Depois de decorado todo o dicionário em inglês, saber o significado de todas as palavras. A grande questão é, esse dia nunca vai chegar. Quando a gente começa a falar de ensino, principalmente quando a gente fala de educação no Brasil, tudo aqui é extremamente teórico e pouquíssimo conteúdo é prático, é experimental, é de fato algo que te agrega. E isso é algo que persegue a maioria dos brasileiros, porque caímos na ilusão de que a única maneira de aprender é lendo um livro de 500 páginas. Mas vamos refletir como você aprendeu a falar português? Quando você tinha 2, 3 anos de idade, foi lendo um livro gramatical, foi decorando como conjugar cada verbo, como que você fazia ali, o que era um objeto, o que era um sujeito de uma frase? Não! Você aprendeu experimentando, testando, copiando, olhando seus pais, olhando a televisão e repetindo o que eles falavam. E por que para aprender inglês eu preciso ler tantos livros, volume 1, volume 2, volume 3, inglês básico, intermediário, avançado, tem que ler todos, passar por 10 anos de uma escola? Não! Você precisa identificar o seu método de aprender. Nem todo mundo aprende com livro. E na minha opinião, nós aprendemos muito mais com experiências, com vivência, do que de fato com a teoria. As vivências ficam marcadas na nossa memória, a gente lembra o que a gente fez, a gente experimentou, a gente testou, a gente errou, a gente falhou, a gente consertou o erro. É aí que vem o aprendizado. Como eu fiz para aprender inglês nessa época? Eu fiz uma imersão de inglês no meu próprio quarto no Brasil. Eu me demiti do meu trabalho, eu fiquei trancado no meu quarto por 3 meses, estudando todos os dias. Eu troquei tudo que eu tinha em português para inglês, meu celular, meu computador. Eu não ouvia mais televisão em português, só ouvia televisão, jornal em inglês. Eu só lia textos em inglês, tudo. Eu transformei minha vida para fazer uma imersão em inglês. Em 3 meses consegui. Eu não abri nenhum livro didático de inglês, até porque eu nunca tinha feito inglês, eu também não tinha dinheiro, eu era muito pobre nessa época, eu não tinha grana para comprar livros. Então tudo que eu achava era na internet, eu tentava ver youtubers americanos, eu tentava começar a compreender como eles falavam, as gírias e tal, mesmo sem nunca ter tido contato com a língua americana. Em 3 meses, eu consegui fazer o TOEFL e tirar uma nota mais do que suficiente, que me fez entrar e conseguir fazer essa minha transferência. E aí eu tomei uma outra atitude.
que fez total diferença para eu adquirir a minha fluência. Eu estava numa faculdade que ficava a 1 hora de distância de Chicago, um grande polo comercial, muitas pessoas. E nessa faculdade existia uma grande comunidade de brasileiros. É natural do ser humano, quando você vai para algum lugar que você não conhece, que você está inseguro, que você tem medo, você não sabe se você vai se dar bem ou se dar mal, é natural que você procure pessoas parecidas com você, nesse caso, até mesmo da sua própria nacionalidade, porque isso te traz segurança. É como se você se sentisse em família. Mas a dica que eu te dou é exatamente o contrário. Evite ao máximo os brasileiros quando você for para fora. Isso foi um divisor de águas no meu aprendizado de inglês. Depois que eu fui para fora, eu só andava com americanos e pessoas de outros países. Andava com gente da Mongólia, da Arábia Saudita, do Egito, mas nunca andava com brasileiros. E foi por isso que em 6 meses eu consegui conquistar uma fluência total. Porque eu só conversava em inglês, eu vivia, o meu mundo era inglês. Eu tinha feito uma imersão no Brasil, suficiente para passar no TOEFL, e depois eu fiz uma imersão nos Estados Unidos, só conversando com americanos. Meu ouvido ficou super afiado, minha fala, eu conseguia me comunicar, cara. A prática faz toda a diferença. E eu contei essa história para você exatamente pra gente tirar algumas lições dela. Você precisa parar de ter medo. Você não pode deixar a síndrome do inglês perfeito dominar você. Você não precisa necessariamente sair do Brasil para você ficar bom em inglês. Você só não pode cair no erro de achar que numa escola você vai aprender tudo. Estudar inglês numa escola não é o sinônimo de fluência. Você só vai conseguir dominar o inglês quando você vencer os seus medos de falar, de tentar, de experimentar, cara. Se a gente não consegue falar nem o português 100% correto, que é a nossa própria língua, eu não conheço ninguém, cara, que fala o português 100% correto. Todos nós erramos, todos nós escrevemos alguma coisa errada, falamos alguma coisa errada, nós inventamos palavras, sabe? Cara, por que você tem que se cobrar de falar uma língua que nem é a sua língua nativa 100% correto? Segunda dica, se você está com medo de ir para fora porque você não está confiante suficientemente no seu inglês, a dica que eu te dou é exatamente o contrário. É exatamente por isso que você deve ir para fora. A melhor maneira de você aprender é de fato no campo, é de fato conversando, é de fato interagindo. Você precisa fazer imersões de inglês. Isso vai masterizar o seu aprendizado, isso vai tornar o seu aprendizado muito mais rápido, cara. O que pessoas estudam em 10 anos, você consegue aprender de repente em 6 meses, 10 meses, 1 ano. Mas se você tiver essa disciplina de deixar de lado as coisas do Brasil, os brasileiros, e ficar vivendo em inglês, isso vai fazer total diferença para você. E se você está inseguro porque você conquistou alguma oportunidade, mas você não sabe se tem inglês suficiente para ela, só vai, cara. A maioria das oportunidades, elas não pedem inglês fluente, elas pedem que você seja capaz de se comunicar. E você só vai aprender a se comunicar em inglês quando você for para fora. Se você está inseguro, significa que você realmente precisa ir. Não deixe isso limitar o seu potencial. Se você conquistou um summer job, se você conquistou um intercâmbio, até mesmo uma vaga numa faculdade, ou se você ainda está pensando em aplicar, mas já está colocando barreiras, não vou aplicar porque eu acho que meu inglês não está suficiente. Não faça isso. Tem que ser o contrário. Você precisa aplicar, conquistar essas oportunidades, porque de repente na primeira, seu inglês vai estar ali meio intermediário, mas cada oportunidade, cada vez que você sair, cara, seu inglês vai melhorar cada vez mais. E lembrando, você não precisa fazer imersões para melhorar no inglês somente fora do Brasil. Eu passei no TOEFL somente estudando do Brasil. Eu acho que a gente inventa desculpas demais para os outros, até para nós mesmos, dizendo que a gente não vai conseguir, que é difícil demais, quanto na verdade é só a gente ralar um pouquinho mais. Mas e aí, será que precisa de inglês fluente para ir para fora? Não precisa de inglês fluente. Se você conseguir fazer uma pequena imersão, estudar um pouquinho no Brasil, conseguir somente ir com o básico, ali um intermediário de inglês para fora, já é mais do que o suficiente. Porque lá fora você vai conseguir aprender e conquistar essa fluência muito mais rápido. Lembre-se que a maioria dos programas, Summer Job, intercâmbios, até mesmo os educacionais, as faculdades, os mestrados, eles entendem que você é uma pessoa de outro país. Lembre-se, o americano ele fala uma língua só. O americano só sabe falar inglês. Você precisa falar 2 línguas, o português e o inglês. Ou seja, para você, pra gente, é muito mais difícil. E eles entendem isso, que a gente está vencendo essa barreira de aprender um novo idioma, eles vão te ajudar, eles vão te dar suporte, eles vão ficar do seu lado. E mesmo se não ficar, por que você precisa se preocupar tanto com a opinião dos outros? Foque no seu próprio desenvolvimento. Foque em encontrar a sua maneira de aprender inglês. Foque na sua realização, na sua carreira,
nas suas oportunidades e principalmente vença os seus medos. Pare de criar desculpas para você mesmo. Você precisa estudar, nem que seja sozinho. Não é grana que vai fazer você ficar fluente, não é a melhor escola que vai fazer você ficar fluente. É a sua decisão e os seus estudos, as suas ações em prol disso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. E se você tem alguma dica de inglês, deixa aqui no comentário. De repente isso pode ajudar as outras pessoas. Ou se você tem alguma dificuldade ou até mesmo outra pergunta sobre inglês, deixa aí. De repente eu posso pegar a sua pergunta, o seu tema para responder num próximo Matheus Responde. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!